Olá, boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Hoje vamos falar da vitória dos valentes transmontanos por 3-0 sobre o Viseu. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Foi um jogo de grandes emoções. Sim, foi uma boa partida de futebol, uma partida de futebol que, tal como o treinador tinha dito na antevisão do jogo, que iria exigir superação dos seus jogadores e, de facto, tendo em conta as circunstâncias que decorreram no jogo, até porque o Chaves ficou muito cedo em inferioridade numérica. 14 minutos. Aos 14 minutos, eu diria que se foram 82 minutos, mais 82 minutos com a compensação que o Chaves teve em inferioridade numérica, exigiu muito dos jogadores do Desportivo Chaves. Aquilo que eu vi ontem do Chaves foi um Desportivo Chaves comprometido, todos os jogadores com um grande espírito de entreajuda e que, na minha ótica, justificaram amplamente a vitória. Uma vitória valorizada por um académico de Viseu que tentou sempre jogar o jogo pelo jogo, aliás, também não seria de esperar outra coisa, até porque ficou em superioridade numérica. A verdade é que o jogo começou a um bom ritmo, com uma grande oportunidade da equipa do Académico de Viseu por Paulo Oyong logo aos 3 minutos. Na resposta, o Chaves marcou num excelente lance individual de João Mendes. A partir daí, o Chaves tentou assumir o jogo, teve aos 14 minutos um bom lance de Adriano Castanheira e tudo se conjugava para que o Chaves passasse a dominar o jogo, mas uma saída infeliz, um lance infeliz de Rocha, que teve que travar uma investida de João Vasco, levou à sua expulsão. A partir daí as coisas complicaram-se para o Desportivo de Chaves e a verdade é que logo aos 18 minutos a equipa dos Viriatos poderia ter chegado à igualdade, não fosse uma excelente intervenção de Samu, aquela que foi para mim a grande novidade do treinador que apresentou ontem no 11 titular. Grandes mudanças no 11. Sim, houve grandes mudanças, houve pelo menos quatro jogadores. Também seria expectável que o treinador fizesse alguma coisa, não só porque há jogadores que estão a melhorar os seus índices físicos, mas porque há jogadores que estão a recuperar. Por caso do Bruno Teles, que não jogou na jornada anterior porque se lesionou no aquecimento, ontem recuperou a sua... Até o Paulinho fez a sua estreia ontem. Sim, o Paulinho fez a sua estreia, mas um jogador a rever. Diria que isto depois, na primeira parte ainda, o Chaves pode se queixar de uma decisão da equipa de arbitragem, porque aos 37 minutos há um cartão amarelo perdoado ao Vítor Bruno, que era o segundo cartão amarelo, com a consequente expulsão, e depois na primeira parte ainda há um excelente lance do Académico de Viseu, que podia ter chegado ao golo, com Yuri Araújo a cabecear ligeiramente ao lado, embora me parecesse, deu toda a sensação que Samu tinha o lance controlado. Aos segundos 45 minutos, o Chaves apareceu reorganizado de outra forma. Bem, Sebastião, desculpa lá só interromper-te, nós vimos o jogo juntos ontem e comentamos isso, exatamente, que era preciso muito coração para aguentar, porque estávamos já à espera de um jogo completamente diferente e o jogo acabou por se desenhar até de certa forma fácil para os valentes transmontanos. Fácil não. Com muito sofrimento, não foi muita fácil. raça. Obviamente que não foi fácil. Agora, aquilo que eu vi do Desportivo Chaves nos segundos 45 minutos foi uma equipa muito bem organizada defensivamente, de tal forma, e eu olho para os apontamentos, e se alguém me conseguir descortinar uma única oportunidade do Académico de Viseu nos segundos 45 minutos, diria que dou um prémio a essa pessoa. De facto, o Académico de Viseu teve mais posse de bola que o Desportivo Chaves. Era expectável que assim acontecesse. Mais um elemento, mas a verdade é que a posse de bola da equipa de Zé Gomes foi sempre em zonas defensivas, a trocar a bola entre os centrais, a trocar a bola entre os médios defensivos. E o Chaves a jogar na transição, porque tinha que ser mesmo assim. O Chaves estava naquela fase, numa primeira fase em que o objetivo principal era não sofrer golo e depois tentar numa transição dar a machadada final. O que acabaria por acontecer aos 69 minutos, um erro primeiro de Pedro Monteiro para a vitória. E depois o Janota a complicar, mas mérito total para Patrick, que nunca desistiu do lance, pressionou, foi lá, ganhou a bola e fez o 2-0. E 2 minutos depois, aquele que foi para mim a melhor jogada de todo o desafio, o Desportivo Chaves com classe a sentenciar a partida, num grande golo de João Teixeira. E a verdade é que até... Bisou. A verdade é que até ao final da partida as únicas oportunidades de golo foram do Desportivo Chaves, perante um Académico de Viseu que foi totalmente incapaz de transpor a organização defensiva montada por Vítor Campelos e uma vitória inteiramente justa do conjunto flaviense. Quase seria desnecessário fazer-te esta pergunta, mas tenho de o fazer. Quem foi o homem do jogo dos valentes transmontanos? João Teixeira, naturalmente, eu diria que João Teixeira está a fazer o início da época ao nível daquilo que prometeu nas camadas jovens do Sport Lisboa e Benfica.
Sebastião, há dois lances que pedia que fizesses então a tua análise, apesar de já teres falado nesses lances. Logo aos 14 minutos, a expulsão do capitão Rocha com vermelho direto. No estádio primeiro fica a dúvida, nós depois já falamos sobre o lance. Que te parece depois de rever as imagens mais do que uma vez, certamente? Sim, e aquilo que me pareceu lá no estádio, e na altura, como disseste, estávamos lado a lado, para mim não era lance de expulsão, porque era um lance que me parecia muito semelhante ao da jornada anterior de Kovacs, e não posso ter critérios diferentes. Mas a verdade é que depois, vendo na televisão, verifica-se claramente que é o João Vasco que toca a bola para a frente em direção que enquadra com a baliza e o Rocha chega ligeiramente atrasado ao contacto. Inevitável, acho que aí o árbitro da partida esteve bastante bem, portanto, nesta decisão, palmas para o árbitro da partida, para o Sr. Hélder Carvalho. Logo depois é poupado o segundo amarelo aos viriatos. Sim, já falaste nesse lance. É o Vítor Bruno, naquela que foi, para mim, o grande erro da equipa da arbitragem, neste caso, concretamente, do árbitro da partida, Hélder Carvalho. Bruno, está bem colocado até. Muitíssimo bem colocado. A entrada a pé junto sobre um jogador do Desportivo Chaves, que é o João Teixeira. Lance passível de cartão amarelo, seria o segundo cartão amarelo e esse foi a nódoa no trabalho da equipa de arbitragem. Vamos então agora fazer a análise individual aos jogadores, mas peço também, ainda antes disso, que faças a análise então ao trabalho da equipa de arbitragem. É um trabalho sereno, com esse, esteve bem nessa decisão da expulsão do Ricardo Rocha, foi o que passou aqui, do Luís Rocha. Devia ter exibido o segundo cartão amarelo a Vítor Bruno. No entanto, há um lance também que me parece que é o lance que vai dar a expulsão, que no campo tive dúvidas e não consegui tirar dúvidas na televisão por mais imagens que vejo, é que o lance que precede a expulsão do... Falou-se numa possível mão. Não, num possível fora de jogo. No lance em que parece que o João Vasco estaria possivelmente ligeiramente adiantado, mas sinceramente eu já vi e revi o lance 3 ou 4 vezes e não consigo ver, por isso o benefício da dúvida. Já que falaste na mão, há um lance que não... Também há um lance na grande área de bola na mão, na bola. Sim, mas acho que ficou logo perfeitamente perceptível. Tem o João Correia até o braço encostado ao corpo, não pode fazer nada mais que isso. Por isso, uma nota positiva para a equipa de arbitragem. No entanto, poderia ter feito melhor, porque podia e deveria ter exibido o segundo cartão amarelo a Vítor Bruno. Agora começamos pela baliza dos Chaves e vamos a Samu, que ganhou o lugar de Paulo Vítor. Diria que para mim foi a grande surpresa. A grande surpresa é a presença de Samu entre os postos. E a verdade é que, apesar de natural alguma ansiedade, porque era uma estreia em casa, apesar de ele, na época passada, já ter jogado na última jornada em Arouca, a verdade há que dizer que Samu transmitiu confiança à equipa. E se quisermos, em muitos jogos, pela primeira vez o Desportivo Chaves viu a sua baliza inviolável. Isto não quer dizer que foi pela presença de Samu, obviamente. Foi tudo por um sistema defensivo, mas o Samu ontem transmitiu confiança à equipa do Desportivo Chaves e penso que esteve melhor, há que dizê-lo. E eu não contigo, acho que o Paulo Vítor é o melhor dos 3 guarda-redes, mas ontem o Samu esteve melhor que o Paulo Vítor nos últimos 3 jogos. Daí a nota positiva. Nota 3, sim, nota 3. Nota para João Correia. 4 para João Correia. Deixa-me só dizer, espero que o mercado não provoque... Já se fala. Não provoque nenhuma azia, mas João Correia é na minha ótica, e eu vou contra a corrente, se calhar, e tu lembras-te do ano passado, quando falávamos disto, eu acho que João Correia é um extraordinário lateral direito. Acho que é um extraordinário lateral direito e acho que João Correia é jogador da Primeira Liga. É jogador da Primeira Liga. É dono do corredor. Ainda bem que o Desportivo Chaves mantém este grande jogador no plantel. Espero bem que o mercado não nos provoque uma surpresa até dia 31, mas é um jogador com uma alma, com um coração. É aquilo que eu digo que é um jogador às Chaves. E ontem João Correia atacou, defendeu, partiu os rins aos jogadores e foi pena que aos 92 minutos, num excelente desenho ofensivo da equipa do Desportivo Chaves, João Correia não tivesse acertado com as redes, porque era para fechar com chave de ouro uma grande exibição. Era a cereja. Embora nesse lance ele pudesse ter servido o Bachi, que estava na creativa, mas Chaves já estava 3-0, compreende-se algum individualismo dos jogadores. Mas João Correia ontem, mais uma excelente exibição para o mundo do futebol ver. Espero que ontem que estivessem apagadas as luzes. que ninguém estivesse a ver. Nota para o capitão Rocha, que só esteve 14 minutos em campo. Nota 1 para Rocha. Eu vou dar nota 1 porque pôs a equipa em dificuldade, mas é um lance
que é de futebol, certamente que o Rocha não fez. Levanta-se sempre a velha questão. A falta deve-se fazer ou não se deve fazer? Ele ia no caminho da baliza. Olha, repara uma coisa, como o Chaves ganhou, se calhar agiu bem, porque se o João Vasco vai isolado pode fazer gol. Mas é mais fácil lutar com... Isso é extremamente fácil para quem está na bancada. Exatamente. Agora ele que tem que tomar a decisão, a ideia dele, quando faz É chegar à bola. É chegar à bola. Se toca na bola não há qualquer intenção. Mas deixa-me dizer que ainda em relação ao Rocha, que acho um jogador extremamente importante na estratégia do Desportivo Chaves, é um líder nato e por isso também é que tem sido praticamente sempre titular com os treinadores que o Chaves teve. Só são dois, Carlos Pinto e com o Vítor Campelo, que tem jogado sempre. Nota para Alexandre. 4 para Alexandre. Diria que foi a melhor exibição com a camisola do Desportivo Chaves, sobretudo nos segundos 45 minutos, quer pelo chão, quer pelo ar, ganhou todos os lances e nota que a partir da expulsão do De Rocha foi ele que assumiu, digamos, o estatuto de patrão do sector defensivo e esteve muitíssimo bem. Nota para Teles. Nota 3 para Teles, também a melhor exibição com a camisola do Desportivo Chaves. Nota-se que é um jogador que ainda está à procura da sua melhor condição física, mas ontem muito melhor que no último encontro com Leixões, mais participativo nas ações ofensivas, com grande experiência a ganhar muitos lances aos seus adversários. Deixa-me dizer que Teles também vai ser um jogador muito importante naquilo que Vítor Campelos pense ser o Desportivo Chaves. O Obiora ontem foi titular. Surpreendeu, também outra surpresa, até porque o Obiora teve uma época parada, teve alguns problemas físicos no início da temporada, mas a verdade é que no jogo com Leixões, desde que entrou, tudo o que fez foi muito bem feito. Não esteve assim tão bem no jogo do Feirense, como de resto toda a equipa, mas ontem Vítor Campelos concedeu-lhe a titularidade e a verdade é que esteve bem. Primeiro como médio defensivo, onde ganhou praticamente todos os duelos, depois a seguir com o Rocha teve que recuar para defesa central, eu diria que quase parecia o seu habitat natural. Depois, com a entrada de Kevin Pina, subiu no terreno e deu ali para garantir estancar a eventual reação da equipa do Viseu. Nota 3 para o Obiora. Nota para o homem do jogo, João Teixeira. 4 para João Teixeira. Diria que não só os golos, o primeiro de classe, o segundo de pura classe, uma delícia para quem gosta de futebol, e nesse segundo golo é João Teixeira que lança Juninho e depois vai lá concluir com classe uma assistência de Adriano Castanheira. Mas não é só pelos golos, é que este João Teixeira é um jogador completamente diferente daquilo que nós vimos nos últimos anos, é um jogador comprometido, é um jogador que está de facto de alma e coração com a equipa do Desportivo Chaves. Parece-me que ele de facto quer fazer a sua época de afirmação com a camisola do Desportivo Chaves, e para os críticos de João Teixeira, e assumo aqui que nem sempre o elogio, porque nós estamos aqui para fazer a análise àquilo, estou aqui para fazer a análise àquilo que ele demonstra ao jogo, mas a verdade é que a mim nunca ninguém me ouviu dizer que João Teixeira não tinha talento. É um jogador com enorme talento, que está de facto comprometido com a equipa do Desportivo Chaves, e se calhar, como disse há pouco, para os críticos, se calhar seria curioso recolherem alguns dados sobre aquilo que tem sido a produção de João Teixeira ao longo deste início de temporada. Se calhar iam se ficar surpreendidos com os quilómetros que ele percorre jogo a jogo. Nota para Juninho. Nota 3 para Juninho, 3,5 digo, 3,5 para Juninho. Ontem também numa missão de sacrifício, porque teve depois de dar muita ajuda ali a Teles, mas sobretudo o Juninho é um jogador extremamente explosivo, sempre que é bem lançado, cria sempre enormes dificuldades aos adversários, e é sintomático o lance do terceiro golo do Desportivo Chaves, a forma como ele foge ao defesa, depois coloca com uma precisão tremenda a bola em Adriano Castanheira. Nota para João Mendes. Nota 3 para João Mendes. É dele praticamente o primeiro golo, o grande trabalho individual do João Mendes. Depois foi caindo de produção, embora me pareça que João Mendes tem que adornar menos os lances e ser mais prático. Mas nota-se também que é um jogador que tem qualidade. Adriano Castanheira. 3,5 também para Adriano Castanheira. É um jogador que vem claramente trazer um acréscimo de qualidade deste plantel do Desportivo Chaves. Esteve, depois da ronda anterior, ter estado próximo do golo por 2 vezes. Ontem viu Janota negar-lhe essa possibilidade aos 14 minutos, e no lance do terceiro golo dá uma primeira sensação de que ele perdeu o tempo de remate à baliza, mas depois com muita visão de jogo, com muita classe, colocar a bola redondinha para João Teixeira finalizar com classe.
Nota-se que é de facto também aquele jogador, e além de ser muito agressivo, é um jogador agressivo, é um jogador que está sempre, que dá dinâmica à equipa. É um jogador que já estava na rota dos Chaves há 2 ou 3 anos e finalmente está a vestir o manto sagrado, azul-grená. Platini. Nota 3 para Platini. Platini ontem não teve grandes possibilidades de finalização, mas deu o corpo às balas. Não foi muito visível, mas teve grande trabalho. Trabalhou imenso em prol da equipa e foi pena que aos 22 minutos, depois de uma excelente jogada coletiva do Desportivo Chaves, ele que se isolou sobre o flanco direito não tivesse a melhor decisão, já porque tinha Juninho e João Teixeira na carreira de tiro para eventualmente fazerem o golo, mas saiu com o dever cumprido. Do banco salta o Kevin Pina aos 57 minutos. 3 para Kevin Pina, mais uma novidade naquilo que foi, porque o Biora estava a jogar como defesa central, Vítor Capelos, que conhece os jogadores. Aliás, pensou-se que entrava logo quando da expulsão de Rocha. Sim, mas deixa-me dizer que Kevin Pina também foi uma novidade naquilo que é o pensamento de Vítor Capelos, porque eu pensei que ele ia para meio defensivo e não, afinal mandou adiantar novamente ao Biora e deixou Kevin Pina para a central, e a verdade é que Kevin Pina nesses 30 minutos cumpriu perfeitamente, por isso nota 3. Entrou também no mesmo minuto Patrick. 3,5 também para Patrick, nota 3 para Patrick. O primeiro o golo que ele faz, o 2-0, que dá alguma tranquilidade à equipa. É verdade que é 2 asneirolas da defensiva do Académico de Viseu, primeiro do Pedro Monteiro e depois do guarda-redes, mas muito mérito para Patrick, que nunca desistiu, foi lá, insistiu, foi, digamos que, um pica-miolos, chateou, tirou proveito e acabou por ser beneficiado por isso. Vai à luta sempre. Foi à luta e foi uma boa decisão do treinador naquele momento, porque no momento em que lança Patrick, porque Platini já estava com as pilhas gastas e era preciso dar uma injeção de sangue novo, de maior agressividade, e Patrick trouxe isso à equipa do Desportivo Chaves. Depois, com o resultado já feito, entrou o Paulinho, que fez a sua estreia aos 80 minutos. É um jogador a rever, não vou atribuir nota, mas é um jogador a rever, porque me trouxe aquilo que eu acho que faltava a esta equipa do Desportivo Chaves. Alguma agressividade na zona intermediária. E Paulinho entrou a querer morder os calcanhares a quem tinha a bola e pareceu-me interessante a sua movimentação, até porque é um jogador, há que dizê-lo, que levanta algumas dúvidas na massa associativa do Desportivo Chaves, porque é um jogador que vem da 4ª divisão do Brasil, mas isso para mim pouco importa, porque olhando para trás há um jogador que fez uma carreira brilhante no futebol português, chegou ao Sport Lisboa e Benfica da 4ª divisão, o David Luiz, quando chegou a Portugal vinha da 4ª divisão. Então isto para dizer que também que no Brasil, o Brasil tem um campo de recrutamento muito maior que em Portugal, e na 4ª divisão há certamente jogadores extraordinários. Com valor também. E se quiseres, vou-te dar um exemplo, que eu diria que veio no mesmo avião que Paulinho, o guarda-redes do Belenenses, o Luís Filipe, também veio do Aimoré. No mesmo minuto entrou o Bachi, certamente também não queres atribuir nota aos 80 minutos? Não vou atribuir nota, mas queria destacar aqui um lance de Bachi já na parte final, com muita agressividade, ganhou a bola, perdeu a bola, foi à procura da bola. É este espírito, esta raça que a equipa do Desportivo de Chaves tem que evidenciar em todos os jogos, aquilo que Bachi fez nesse lance. Depois, aos 87 minutos, já mesmo no fim do jogo, entrou o Wellington. Entrou só para refrescar a equipa, praticamente não tocou na bola. Muito bem, foi a tua análise a este jogo. Mas deixa-me só relativamente, ainda em relação ao jogo, dizer uma coisa que acho que é importante, é que o Chaves a jogar com esta atitude, com esta raça, com esta crença, com este querer, é fácil agradar aos adeptos. Os adeptos gostam de ver estes comportamentos de quem enverga a nossa camisola, de quem defende o nosso brasão, sobretudo porque quando se dá tudo, a mais não se é obrigado. Agora, uma coisa é certa, ganhar ou perder é uma consequência. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, mas se os jogadores tiverem sempre esta atitude, esta crença, esta alma, esta raça transmontana, tenho certeza que os adeptos do Desportivo Chaves, qualquer que seja o resultado, irão certamente reconhecer o esforço dos atletas. E assim, com exibições como a de ontem, o Chaves está no bom caminho. Sebastião, há uma equipa, ainda antes de ouvir a tua nota para o treinador, há uma pergunta que tenho claramente que te fazer. Ainda há bem poucos dias, quando fizemos a análise à derrota do Chaves, em Santa Maria da Feira, dissestes que com esta equipa, com este plantel, o Chaves não era candidato a nada.
A exibição, o treinador mexeu e muito na equipa. A exibição dos Chaves de ontem muda a tua opinião ou continuas a dizer que é preciso gente que traga qualidade a esta equipa? Bem, eu não me deixo iludir por uma exibição e já ando nisto há alguns anos. Mas é uma pergunta que tenho de fazer, Sebastião. Já ando nisto há muitos anos. Sei que este campeonato é extremamente competitivo. É preciso ter plantéis extremamente equilibrados e acho que, sinceramente, que o Chaves precisa de mais 4 reforços e 4 reforços de qualidade. Reforças a mesma ideia? Continuas com a mesma ideia? Se quisermos, objetivamente, assumirmos como candidato de facto. Obviamente, se me disseres assim, com este plantel é possível lá chegar? É possível, mas acho muito, muito complicado. E já agora, se quiseres, eu vou-te dizer as posições que eu acho que é preciso referar. Acho que é preciso um guarda-redes. Sinceramente, acho que é preciso um guarda-redes. Pelo menos para dar luta a Paulo Vítor. Porque eu já tenho a minha opinião que Paulo Vítor é o melhor dos três. O Chaves precisa de outro guarda-redes para dar essa tal competitividade com Paulo Vítor. Samu ontem esteve bem, mas ainda não me parece que seja um guarda-redes preparado para uma equipa que quer subir de divisão. Por isso acho que o Chaves precisa de um guarda-redes. Acho que precisa de um médio de características diferentes daqueles que tem. Um médio mais agressivo, um médio um boxe do boxe. Daí tu dizes que é para rever Paulinho também. É para rever Paulinho, mas acho que mesmo que Paulinho venha a que seja esse tal jogador, precisamos de competitividade ali naquela zona. Depois parece-me a mim, independentemente de eu achar que Patrick tem condições, Platini tem condições, acho que precisamos de um ponta de lança diferenciado, diferente daqueles que temos, e um ponta de lança que faça golos. Sobretudo, que quem quer lutar para subir divisão precisa de um ponta de lança que faça em média 15 golos por época. Não parece que quer Platini, quer Patrick, apesar da boa vontade, e acho, os números dizem isso, nas épocas anteriores nunca fizeram. E depois também acho que me parece que o Chaves precisa de um defesa central. Um defesa central seguido sobre o flanco esquerdo. Se reparares pé esquerdo, que joga bem de pé esquerdo. E se reparares ontem, o Chaves teve que fazer uma adaptação, não tinha qualquer central no banco. Portanto, acho que o Chaves precisa destes 4 jogadores. De resto, acho que a lateral direita está bem preenchida. Com o João Correia. E o Campos. E o Nuno Campos. A lateral esquerda acho que está bem preenchida. Acho que os alas, neste momento, estão bem preenchidos. Parece-me que partem à frente de Adriano Castilheiro e Juninho nas alas. Depois Mas tem mais opções. 2 boas alternativas no banco. Se me falares assim agora, no setor defensivo chegou o João Queiroz. É uma grande incógnita. O João Queiroz é uma grande incógnita para todos. Eu fui ver os números do João Queiroz, fiquei assustado. Já falamos sobre isso também. Eu fiquei assustado por os números do João Queiroz nos últimos anos. O João Queiroz jogou quase tanto como eu, que é nada. Portanto, tem qualidade, eventualmente terá qualidade, porque também me recordo quando o João Félix ganhou um prémio de jogador revelação, o João Queiroz, era um dos grandes talentos do futuro do futebol português, mas a verdade é que não conseguiu dar o salto. E há muitos jogadores dessas características. Há muitos assim. Por isso eu mantenho a minha ideia. O Desportivo Chaves, para ser um candidato efetivo, tem que ter mais 4 reforços. Eu disse aqui quais são as minhas posições, que acho que é um guarda-redes, um defesa que joga do lado esquerdo, um médio com outras características e um ponta de lança. Porque o que eu entendo aquilo é que uma equipa que quer atacar a subida, não pode atacar a subida com 2 pontas de lança. Isso viu-se no ano passado. A determinada altura o Chaves perdeu o André Luís, foi buscar o Guedes, ficou com o Guedes e com o Roberto. Um deles estava lesionado, ficava sem opções. Dir-me-ão assim, no ataque poderá lá jogar Juninho como ponta de lança ou o Wellington como ponta de lança. Sim, é verdade, pode, numa circunstância ou outra. Mas vais fragilizar outros setores. O problema é que eu gosto sempre mais dos originais que as cópias. A cópia, por muita boa qualidade que tenha a cópia, nunca é igual ao original. Muito bem, Sebastião. Falta a nota ao Vítor Campelo. 4 para Vítor Campelos, não faço favor nenhum. E eu vou dizer porque é que dou 4 ao treinador Vítor Campelos. Mexeu e bem na equipa, demonstrou uma enorme coragem. Eu, sinceramente, eu treinador, não tiraria Paulo Vítor, porque, como sabes, eu considero que é dos 3, mas Vítor Campelos teve essa coragem. Depois disso, ele tinha falado que a equipa precisava, na antevisão, precisava de superação e a equipa demonstrou superação. A equipa demonstrou, de facto, superação e, além de demonstrar de superação, foi uma equipa que jogou bom futebol quando foi permitido jogar bom futebol, que interpretou bem os momentos do jogo. E também, ainda relativamente a Vítor Campelos,
há aí muita gente que fala que ele é um técnico defensivo, mas muitas vezes temos que ver a matéria que nós temos e quais são as condições com que se trabalha. Vítor Campelo chegou a trabalhar com 9, 10 jogadores. Exato. 10 Muitas jogadores. ausências. No primeiro jogo toda a gente gritou que ele jogou com 2 médios defensivos. Pergunto quem é que ele tinha para jogar. É preciso sabermos, termos... Mas o clube também se fecha muito, não passa determinadas informações e as pessoas depois criticam por isso. É isso mesmo, ainda ontem estava a falar com um grande crítico do desporto, mas também um grande adepto, eu fiz ver isso mesmo. Eu sei que o futebol é paixão. O futebol é paixão. Muitas vezes nós criticamos com o coração sem racionalidade. Mas, de facto, penso que tem que se ter todos os dados. Agora, aquilo que eu espero é que até dia 12. Dia 31, primeiro vou falar até dia 31. Do mercado, Fechem ao fechar o mercado. a porta de saída, sobretudo a João Correia, a Juninho, a jogadores extremamente importantes, e que o Presidente da SAD, traga a novidades. administração da SAD, traga mais qualidade ao plantel do Desportivo Chaves, para, de facto, o Chaves pensar abertamente e lutar pela subida. Eu acho que o Chaves faz falta estes 4 jogadores, provavelmente a administração não lhe dá a dar os quatro jogadores, mas pelo menos que lhe dê 3 prendas ao treinador, mas 3 prendas de qualidade. E quando eu digo de qualidade, são jogadores que chegar, ver e vencer. Muito bem, Sebastião. O campeonato vai fazer a sua pausa, só para 12 de setembro é que regressa à competição. Vamos nós também fazer uma pausa. Do estádio para o estúdio chegou assim ao fim. Marcamos encontro em breve com o regresso da competição.